Voltei agora com o nosso convidado maravilhoso, Alexandre do Cinemol. Mas antes da gente começar a entrar nesse papo, eu vou falar aqui sobre o nosso apoiador. Meu gato tá aparecendo aqui, deixa ele sair pro ladinho um pouquinho. Tô aqui, vamos lá, vamos falar sobre a Orelo Áudio. A Orelo Áudio é a primeira plataforma que remunera podcasters por stream e 100% brasileira. Tudo bem? Posso falar aqui da Orelo rapidinho? Licença. Quis participar também, doutor. Ele quer falar da Aurelo, ele gostou da Aurelo. Estamos com um cupom de desconto aí de um mês grátis, então pode consumir todo o pacote de podcast sem propaganda, sem nada da Aurelo. O cupom é Orelo@podcastersunidos, é só colocar lá o cupom na hora que fizer a inscrição e seguir. Então a Aurelo tá apoiando o podcast, tá apoiando essa iniciativa da gente aqui, dessas lives. Boa. É isso. Agora eu vou pedir pro meu convidado se apresentar, falar quem ele é, de onde ele veio. Por favor, Alexandre, o espaço é teu. Fala, galera. Meu nome é Alexandre Almeida. Eu faço lá junto com o Ricardo Rente o Cinemol Podcast. Sim. E eu venho do Rio. Eu quase botei minha camisa do Vasco para poder competir contigo. Mas aí o Vasco não tá merecendo muito, então eu deixei de lado. Nem o Palmeiras, tá de boa. E, cara, eu vim morar aqui no Canadá. Agora eu tô no Canadá, né? Vim morar aqui em 2018. Mas, vamos lá, antes da gente entrar nesse papo, como é que você caiu em podcast? Como é que você começou a fazer podcast? Cara, então, eu nunca achei que eu fosse fazer nada do tipo, né? Nada tipo podcast ou vídeo pra YouTube, essas coisas, porque eu sempre fui meio envergonhado. Eu era o cara que no colégio, se tinha apresentação assim, eu era o cara que ficava mais atrás, ou então falava assim, não, deixa que eu cuido do som e tal. Mas eu gosto muito de escrever sobre cinema, né? Eu de vez em quando eu pretendo fazer mais isso, eu escrevo sobre cinema. E aí um dia eu conheci o Ricardo aqui, e aí a gente conversando sobre cinema e tal, ele falou assim, pô, eu tenho vontade de fazer um podcast. Eu falei assim, então beleza, a gente pode entrar junto nessa parada aí. E foi isso, cara. Mesmo escutar podcast, eu comecei a escutar muito por causa do cinema. Antes eu não escutava tanto. Caraca. Sério, nada, tipo, nem Nerdcast, nada, tipo, não, Rapadura. Nem isso. Não, Rapadura eu já tinha escutado, mas aí eu passei a escutar muito. Hoje em dia eu consumo bem podcast, assim, bem mais do que, sei lá, um ano atrás. Hoje em dia eu consumo toda semana, pelo menos eu escuto um ou dois. Assim. Caramba, que legal. E como é que é a pegada do cinema? O que vocês passam pro pessoal que não conhece, que tá assistindo? Então, o cinema a gente sempre quis fazer uma coisa meio assim, que não tem muita pauta, né? Sim. A gente até brinca que de vez em quando é um jazz, assim, a gente vai improvisando o papo, um vai pegando um assunto vai pegando o outro. E a gente começou mesmo para falar como se fosse um clube de cinema, né? O cinema é como se fosse um clube de cinema. A gente agora, até uns 2 ou 3 meses, a gente divulga quais são os filmes que a gente vai falar. Então é legal porque a galera pode começar, já pode assistir, se não assistiu, ou correr atrás para ver. E a gente fala tudo, cara. A gente fala sempre com spoiler. Acho que os únicos 2 programas que a gente fez sem spoiler foi o Tenet e o Mulan, porque a galera ainda não tinha visto. Mulan não. O Tenet e o Novos Mutantes, porque a galera ainda não tinha visto e tal. Então, e também era uma coisa meio que pra não incentivar a galera a ir ao cinema na hora errada, né? E aí, cara, a gente sempre fala com spoiler porque, cara, papo sem spoiler é muito difícil. Você tem sempre... você tem que ficar ali no superficial e tal, e a gente gosta de ir fundo nos filmes mesmo. Eu, inclusive, conheci vocês por causa dos Novos Mutantes, que eu tava procurando. Eu quero assistir o filme, eu sei que é ruim. Já tô ligado que é ruim, mas eu quero assistir o filme. E aí eu tava procurando pra saber a galera que assistiu, tá? Eu sei que no Canadá os cinemas já estão meio que liberados, meio que... Não sei se voltou e tal, mas... Voltou a ficar fechado, mas eu sei que já tá liberado faz um tempo. Mas eu já sabia que vocês assistiram. E, enfim, eu não vou falar o spoiler do programa de vocês, mas fizeram várias opiniões que eu descobri vocês por causa desse cast do Novos Mutantes. Pô, que maneiro, porque a gente tentou fazer com que o plano da gente era que 2020 fosse o ano que o podcast crescesse mais, né? Sim. Porque vinham muitos filmes novos, então a gente queria... Então com esse fechamento foi uma coisa que a gente teve que correr atrás e, Novos Mutantes, Tenet e o Mulan, antes dele ir pro Disney Plus, né?
era o foco assim, ó, vai abrir o cinema, a gente vai fazer esse, é uma coisa que, pô, quase ninguém daí do Brasil teria feito e tal, então vamos fazer. Só que, cara, degringolou tudo, e tanto que aqui não tá estreando mais nada, né? Continua não estreando nada. Parou de novo? Não, tá aberto, mas não estreia mais nada. Os filmes estão sendo adiados, então no máximo estreia um filmezinho pequeno, ou fica passando filme antigo e tal, mas novidade foram esses dois, né? Porque o Mulan, nem o Mulan foi no cinema, e foi isso, mas aí foi bacana, porque a gente recebeu algumas mensagens do pessoal que descobriu o podcast aí por causa do Novos Mutantes, por causa do Tenet, então acho que foi bacana fazer esses dois. Deus, o gato tá atacado aqui comigo. Tá, tô vendo. Vai participar, deita, isso, garoto. Vamos lá, vamos conversar comigo aqui então. Assim, eu me perdi um pouco com a dele, mas vamos lá. Quando eu descobri, quando eu descobri o podcast, eu comecei a, não consegui maratonar tudo, mas comecei a olhar ali os filmes, então vocês fizeram a trilogia do Nolan, eu vi que vocês fizeram uma parada que eu achei muito maneira, que foi do James Bond. Eu vou fazer uma indagação em cima disso. Eu ouvi os episódios do Craig, né, que fizeram só o do Craig. Tem a intenção de fazer, sei lá, do Pierce Brosnan, do Sean Connery, alguma coisa assim? Cara, eu acho que a gente começou com o Nolan, né? A gente começou a fazer série. Então a gente decidiu fazer a série meio que assistindo a todos os filmes do diretor, não fazer só um programa falando sobre tudo. Então, todo mês a gente ia falando um filme e tal. E aí o do James Bond, quando a gente pensou, cara, o James Bond é muito grande, né? 20 e poucos filmes, assim. 25, Então a gente decidiu fazer só o Daniel Craig pra estreia do novo. Cara, talvez, a gente nunca sabe, assim, a gente nunca fala pra galera se vai fazer, não vai fazer, mas, assim, eu acho um pouco mais difícil fazer dos antigos, sabe? Porque também é muita... Talvez a gente possa fazer um programa falando sobre todos, falando mais sobre o 007 em si, mas eu acho que uma série assim fica mais complicado. É muito filme, né? É muito filme. Mas enfim, vamos bater um papo agora sobre cinema. Posso continuar aqui? Obrigado, amigo. Quer falar sobre cinema também. Ele quer conversar sobre cinema, ele gosta de participar. Todos os meus podcasts, ele tá aqui no meu colo, então é padrão já. Só precisa afastar um pouquinho pra ele poder deitar aqui, rapidinho, organizar aqui. Joaquim, deita. E foi o filme do ano, né? O Cats, aí ele já quis participar também. Esse filme você curtiu? Só pra saber, assim. Cara, eu não vi ainda. Eu não vi, mas... Não vejo. Não. Eu quero ver, porque eu tenho uma lista, né? A gente sempre faz lista, assim, de filmes que a gente quer ver. O Cats tá lá. Até 31 de dezembro eu vou ver. Entendi. Uma hora eu vejo. O chat mandou aqui, ó. Não teve coragem ainda de ver o filme do Cats. Realmente. Não, ainda não. Tem que ter coragem pra ver o filme do Cats. Mas falando de cinema, o que você curte de ver em cinema, de filme e tudo mais? Cara, eu gosto muito de filme. Eu sempre gostei muito de filme de ação, né? Então, quando eu era moleque, eu gostava muito de filme de ação, aventura, assim. E acho que foi muito esse tipo de cinema que me fez passar a gostar mais de cinema, né? Então, o Spielberg é o meu diretor favorito. Sempre foi, sempre será. Porque eu acho que ele criou... ótimo, ele criou essa estética, esse padrão do cinemão, né? Assim, aquela coisa do tipo do pipocão, de você ir pro cinema e se divertir e ter uma coisa bacana de ver lá. Mas eu sempre curti também muito ficção científica. Eu sou fã de Star Trek desde moleque. Então, ficção científica sempre foi uma... Star Trek, Star Wars, Alien. Agora eu vou pegar aqui que eu tô ligado que a galera do tem uns amigos meus aqui que estão assistindo, que eles vão ficar bravos comigo. Star Wars ou Star Trek? Cara, olha, eu vou te falar, como diversão no cinema, Star Wars. Sim. Como importância de história, na nossa história e tudo, Star Trek eu acho que vale mais a pena, assim, sabe? De tudo que a série proporcionou na televisão, de tudo que eles... O universo é maior também, né?
do Star Trek. E a série foi lá em 1960, final da década de 60, né? Então foi importante algumas coisas ali. Eles tinham você tinha um elenco muito diversificado, você tinha um cara japonês, uma mulher negra, um cara que era russo. Então, no meio da Guerra Fria, você ter várias coisas assim, né? Acabando, sei lá, 20 anos depois de uma guerra que o Japão feriu tanto os Estados Unidos. Então, você tem vários desses elementos que eu acho que aí o Star Trek vai ficar no coração, tá tatuado aqui. Tatuado aqui. Porra, aí sim. Você tem o que no braço então, aí? Não deu pra ver direitinho? Eu tenho o Spock, o Kirk e o McCoy. Tem uma galera aqui que vai te amar, viu? Tem o Guilherme, Guilherme do Podpacast, o verdadeiro Podpacast. Ele é tracker nível absurdo. Vê todos os filmes, então. Assiste todas as séries. Tá mandando aqui um monte de coisa no chat também, vida longa e próspera, enfim. Boa. Mas vamos lá, falando assim, voltando pro papo de cinema. Curte ação, curte tudo mais, ficção científica, legal. Mas qual é o filme que você acha que é indispensável todo mundo assistir? Tipo, esse filme a galera tem que assistir porque, não tem nada superior a isso. Superior é difícil. Mas olha só, eu faço assim, todo mundo deveria assistir uma vez na vida Jurassic Park, porque eu acho que Jurassic Park é um filme que você tem todos os elementos essenciais para o cinema. Você tem aventura, você tem suspense, você tem drama, você tem efeitos especiais, você tem tudo muito bem feito ali. E eu acho que, falando um classicão assim, eu acho que Psicose, do Hitchcock. Psicose é sensacional. Você chegou a assistir a refilmagem que fizeram? Refilmagem / cópia que fizeram dele? Vi. Assim, é uma cópia, né? É uma cópia, total. Mas eu acho que, quando eu vi, eu já tinha visto outras coisas com o Vince Vaughn, né? Vaughn, que faz o... Sim. Aí, tipo, eu já tinha visto Penetra Bom de Bico, esses filmes assim, aí não tem como levar um pouco... levar a sério. Não leva ele a sério, não tem como. Ele é muito canastrão, aquele cara. Tem um filme dele de handball. Ah, sim. Dodgeball, um negócio não, assim. É de queimado, É queimada. Com ele com Ben Stiller. Isso. Nossa, esse filme é bizarríssimo, meu Deus. É bizarro. Meu Deus do céu. Mano, como que lembrança de Jurassic Park maravilhoso, marcou muito. Isso aí, concordo, Guilherme. Cara, eu tô um pouco perdido que esse gato tá me atrapalhando aqui, me desculpa. Eu tô vendo que ele tá querendo ficar aqui no meu colo, ele tá aqui querendo participar. Normal, é ao vivo é isso aí. Ao vivo é isso. Não é não, gato? É nóis, parça. Tamo junto, amigão. Mas fala um pouquinho, deixa eu tentar consertar com ele aqui. Fala pra gente um pouquinho como é que é a sua rotina no Canadá, como você chegou no Canadá, se você quiser falar o que você faz no Canadá também. Claro. Então, cara, eu nunca tive o plano de vir pro Canadá, né? Assim, a minha esposa, hoje, ela já tinha vindo morar aqui e ela queria muito voltar. Então a gente decidiu vir junto. Só que eu decidi vir, então, se eu fosse para vir para cá, eu viria com o plano de estudar cinema aqui. Porque aqui é um mercado muito grande para isso e tal. Só que não é bem assim, né? Então, vamos dizer assim, não é tão fácil quanto a gente no plano parece. Um curso de cinema aqui é muito caro. Então, para você conseguir fazer num preço acessível, você tem que ser residente permanente. Então você precisa passar por todo um processo e tal, e a gente está nesse processo agora. Então só quando ele acabar e a gente conseguir pegar essa residência permanente que vai ser possível fazer o curso. Então, nesse tempo, assim que eu vim para cá, eu já estou no meu segundo curso aqui. Eu fiz um curso de marketing só para poder vir. Agora eu estou fazendo um de produção e edição de vídeo. Caramba, que também aí. E eu já trabalhei em restaurante, né? Eu comecei trabalhando em restaurante aqui, eu trabalhava em cozinha mesmo, cozinhando e tal. E hoje eu já trabalho numa fábrica, no escritório de uma fábrica, né? Eu cuido meio que todo o sistema que eles têm lá de suprimentos, de produtos, essas coisas, eu vou cuidando. Eu sou formado em relações públicas, não tem nada a ver com o que eu me formei isso. Mas, cara, foi um trabalho de escritório que a gente conseguiu, e que eu consegui, né, no caso. E é melhor do que você ter que ficar, tipo, correndo atrás trabalhar sábado, trabalhar domingo em restaurante, pesado e tal.
Então eu vou levando ele até a gente conseguir, e aí, enfim, conseguir fazer o curso aí de cinema. De roteiro, né? Você trabalha em uma logística, então, de mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Cara, eu trabalho com logística há 10 anos. Cara. É a minha profissão, fora aqui de fazer essas loucuras aqui, é o que eu faço normalmente. Eita, te sou maluco? Enfim. Enfim, deu uma loucura aqui. Vamos lá. Vou pegar o embalo aqui do chat, que eu tô vendo aqui. O Julito, Júlio Gomes, ele é muito fã do Rapadura. Também, Rapadura, Nerdcast, enfim. E ele perguntou pra você como que é aturar o Ricardo Rente. Olha, essa pergunta, quando eu trabalhava em empresa de comunicação no Brasil, a gente tinha media training, né, que era você ensinar o pessoal a dar entrevista. Então essa pergunta eu já sabia que isso ia chegar. Então eu já vim preparado. Não, mas o Ricardo é super de boa, cara. O nosso relacionamento ali é super de boa. Cada um tem sua opinião, um respeita o outro. A gente discute lá quando a gente tá gravando o cinema, a gente discute de boa e tal. E é isso, quando a gente vai falar, tipo, sei lá, Os Últimos Jedi. Um gosta pra caralho, o outro não gosta, e aí o pau quebra, mas continua um sacaneando o outro só. Mas você foi o que gostou ou o que odiou? Só pra saber, assim, porque aí eu vou entrar em terreno Não, perigoso. eu sou o que gosta. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Qual é o melhor filme de Star Wars e por que é o episódio 9? Porque o episódio 9... você tá olhando de baixo pra cima, assim? É o primeiro de baixo pra cima? Não, que isso? Tem Han Solo aí. Você tá colocando Han Solo e eu Ameaça Fantasma na frente de... Não, pelo amor de Deus. Cara, mas ó, o melhor... Cara, pra mim, todo mundo fala que o melhor é o Império Contra-Ataca, né? Mas pra mim o melhor é o episódio, é o primeiro, assim, é o Uma Nova Esperança, que foi o filme que eu passei a gostar de Star Wars, sabe? Então eu acho que é legal porque você tem toda a aventura ali do Luke, né? Você tem toda a questão do herói e tal. Então pra mim ele e o Império Contra-Ataca estão ali, tipo, juntos quase, sabe? E aí depois eu vou botar aí Os Últimos Jedi, pra mim tá ali no top 3. Sério mesmo? Você curtiu mesmo o episódio 8? Eu gostei muito, cara. Eu acho que as pessoas não gostam muito dele porque eu acho que ele tentou dar uma mexida em Star Wars ali, mas eu acho que é uma mexida que vale a pena, sabe? É uma mexida que precisa série, que depois o episódio 9 meio que deixou de lado e tentou agradar os fãs só. Sim, o episódio 8 ele é o mais diferente, né? A gente pode falar assim. Até eu acho que na forma de filmar, né? Ele é bem diferente, assim. Sim, é totalmente... Ele é bem... Ele tenta inovar muitas coisas, né? Isso é bem maneiro. Bem diferentão de ver no Star Wars. Porque a nova franquia aí, ela é meio que um... O primeiro filme é um remake do... Um remake do episódio 4, total. Nova Esperança e total. o Episódio da Força é um remake. Ele é mesmo, assim. Eu acho que ele... Não que ele não funcione, sabe? Eu gosto muito do episódio 7. Eu acho que eu vi 5 vezes o episódio 7 no cinema. Nossa senhora. E eu acho que ele é muito divertido, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho aquela cena final ali da luta da Rey com o Kylo Ren e tal, foi uma coisa que me surpreendeu. Porque todos os trailers vendiam que seria o Finn, né? Segurando o sabre ali e tal. Sim. Então, me surpreendeu e eu gosto muito. Acho que, é muito legal você ver as X-Wing, as naves, sendo muito bem feito, né? Então você vê elas ali, aqueles voos e o J.J. Abrams, ele tem uma coisa de dar um calorzinho pra galera, sabe? Ele aquece o coração da galera com as referências que ele faz. Então, eu gosto muito do episódio 7 também. O problema dele é encerrar histórias. Vamos concordar aqui. Exatamente. O problema dele é encerrar histórias. Tanto Lost também é um grande... Você curte Lost? Curte séries também ou mais cinema, assim? Eu vejo mais cinema. Séries eu vejo algumas só, assim, tipo, esse ano eu vi o Watchmen. Eu gostei muito e tal. Excelente. Muito mais, quando é muito mais ligado, quando tem um aspecto mais cinemão, assim, eu gosto de ver. Agora, quando é série, tipo, série que tem 50 temporadas, eu não vou começar a ver, não, mano. Breaking Bad eu não vi porque eu não tinha TV a cabo e tal, então eu não assisti. Então hoje, pra eu começar, tá uma guerra. Tá, mas essa mesmo tendo 5 temporadas?
5 temporadas. São 5, 5 de 10, acho. 5 de 10 episódios. Essa vale a pena assistir, porque essa é excelente. Essa tá na minha lista da Netflix aqui. Um dia assiste, né? Um dia assiste. Um dia assiste, tá certo. Vou pegar outra perguntinha do chat aqui que o pessoal mandou. Que quando o tio estiver formado nesse curso, ele vai para a hora de roteiro de séries ou de cinema? Acho que já deixou bem claro. Quando você estiver formado, você vai fazer mais cinema ou séries, acho que... Cinema. Eu acho que hoje em dia tem... Se a gente pensar, tipo, o Watchmen que a gente falou, o roteiro dele não é tão diferente do cinema pra série, sabe? A única questão é realmente você pensar em como você vai dividir ele em 8 episódios. Mas uma série da Netflix, tipo, sei lá, Stranger Things ou Mindhunter, por exemplo. Sim. É um filme de 10 horas, entendeu? Eles só dividem em 10 partes ali. Você só tem que saber segurar o negócio por 10 episódios. Mas eu acho que tem se aproximado muito de cinema os roteiros de série. Sim, eu penso isso. O Watchmen é um exemplo bem, bem claro. Que ela é um filme de 8 episódios. Ela é um filme de, sei lá, algumas horas, de 7 horas, acho, mais ou menos isso. Exato. Ele é um filme grandão. Se você pegar e assistir, cortando as aberturas e tudo mais, assistir inteiro, ele funciona. Exato. Você tem minisséries aí, tipo... Essa When They See Us, como é que é o nome? Esqueci. É sobre o julgamento de um assassinato em Nova York e tal. Ele é um filme, uma série de 4 episódios. Cara, com certeza ela foi pensada pra ser um filme. Ela não foi pensada pra ser série. Sabe? Tipo, e aí você fala assim, beleza, eu posso contar aqui, ó. Em 4 horas eu consigo ter mais o que contar, consigo fazer sem corte e tal. E você faz, ó. Aí a Netflix vai e compra o projeto, entendeu? Sim, é super maneiro. Falando de filme pra série aí, eu vou entrar num outro terreno perigoso aqui com você. Agora, acho que você sabe o que eu vou falar. Que era um filme, virou uma série, que é o Snyder Cut. Vamos lá. Quero saber se você era um dos releases Snyder Cut, ou se, larga isso aí que deu ruim, que é nóis. Deu ruim já, esquece. Eu sou desse time, esquece que deu ruim. Não, eu sou da galera que eu quero ver. Sabe, eu quero ver, porque eu gosto muito do Homem de Aço, do Zack Snyder, e eu gosto do Batman vs Superman. Mesmo sabendo da confusão toda ali, eu gosto. Eu acho um filme bem bacana de assistir, principalmente a versão do diretor, né, que eles chamam aí, que é aquela que foi lançada em Blu-ray e tal. Eu acho que a versão que vai pro cinema do Batman vs Superman, ela é totalmente picotada, né? Ela é cortada. Então, quando você tem a versão do diretor, você vê, porra, é por isso. Essa correria aqui não começa do nada. Tem um motivo e tal. E, cara, toda essa confusão que aconteceu com Liga da Justiça, porra, eu quero ver eu queria ver o que ele tinha pensado. Hoje em dia, eu já acho que o projeto é outra coisa. Quando você vê aí o anúncio do Coringa, do Deathstroke, que eles anunciaram hoje e tal. Ele tá escalonando o projeto que ele tinha pensado antes, né? Talvez ele tenha pego muita coisa que o pessoal falou, tipo, talvez colocar isso aqui, tá refazendo a ideia dele. Eu não era do time Release Snyder Cut aí, querendo ver e tal. Mas agora que foi anunciado, eu vou assistir, com certeza. Claro, cara, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo que tá aí na internet hoje falando uma porra, Coringa do Jared Leto. Eu também odeio o Coringa do Jared Leto. É ruim. Mas todo mundo vai ver, né? Sim. Eu acho que... E essa... Eu gosto da decisão deles de dividir em 4 partes, assim. Porra, imagina ter que assistir um filme de 3 horas. De novo. Senhor dos Anéis. E em casa. Não, e em casa, porque eu acho que o grande problema é em casa. Você tem uma facilidade de perder a atenção muito maior do que se você estivesse no cinema, por exemplo. Sim. E aí, porra, essa decisão de dividir em quatro partes eu acho que foi ótimo. E eu acho que talvez é por isso que ele falou assim, agora eu posso pirar também e vou fazer essas merdas todas aí que eu tô pensando. Agora eu vou incluir um monte de coisa. Tem um pessoal aqui me xingando porque eu não gosto do Snyder, me julguem. Aí o Julito falou assim, sim, ele vai incorporar coisas novas, mas algumas que ele pensou para início e a gente tem que ver e ele tem o direito de lançar. Tá,
beleza. Direito ele tem, mas padrão, da hora, tranquilo. Não, eu acho que o grande problema dos filmes do Zack Snyder são os fãs do Zack Snyder. Exatamente. Porque as pessoas, né, porque tipo assim, cara, eu também adoro os filmes dele, mas eu não vou pra internet ficar brigando com os outros, defendendo o Zack Snyder porque ele é o Deus, que ele é não sei o que ele faz as coisas. Cara, não é, se você pega um monte de filme dele aí, tem um monte, o próprio Batman vs Superman, o próprio Homem de Aço, o 300, cara, vários filmes dele tem uns problemas ali que ele sempre mantém, ele sempre faz os problemas. A gente, quando fez o cinema do Nolan, a gente falou muito como o Nolan ele tá num pedestal tão alto que a galera colocou ele lá, que ele parece que não escuta as críticas, sabe? Que parece que, tipo, você fala assim, porra, Nolan, você explica pra caralho seu filme. Aí ele faz o Tenet, que ele explica toda hora o filme também. Entendeu? Faz um filme mais simples. Aí ele vai e faz o Tenet, que ele faz o que ele coloca uma coisa ali no filme que é só pra complicar mesmo, que não precisava daquilo, sabe? Sim. E o Zack Snyder é a mesma coisa. Ele tá ali no pedestal dele, as pessoas babando o ovo dele porque ele é o Deus, e ele continua fazendo as merdas que ele quer fazer, entendeu? É porque eu acho divertido várias coisas que ele faz. Mas eu entendo super quem não gosta também. Não, ele tem aí a moral de ter revitalizado os zumbis, né? Ele pegou um conceito ali do extermínio e colocou no Madrugada dos Mortos e, o zumbi voltou. Madrugadas... O zumbi voltou. Era um negócio esquecido. E Madrugadas é um filme bem legal. Bem legal, é muito bom. Muito bom. Bem legal, bem legal. Mas aí, você citou o Nolan, eu até tenho uma pergunta, ver se você concorda comigo. Ele perde muito tempo falando as coisas em vez de mostrar as coisas nos filmes. Não sei se... mostrar, falar as coisas sem mostrar, tá ligado? Aliás, mostrar as coisas sem falar. Ele não faz isso, ele prefere parar. O Inception tem isso. Tem uma cena que ela para, a Ellen Page e o Leonardo DiCaprio param e estão explicando pra quem tá assistindo o que tá acontecendo. É o manual pra ver o filme, né? Você tem um manual pra assistir o filme. Isso me pega com ele. Eu não gosto muito do Nolan por isso. O Nolan, eu acho que ele é um cara que ele tem muito mérito em fazer a ideia dele ali, sabe? Tipo, ele ter o cacife, ele conseguiu com o Batman, né? Ter o cacife pra fazer o que ele quer. Então, tipo, ele inventa a história dele, a Warner dá 200 milhões pra ele e ele vai lá e faz. Tá certo. Entendeu? Tipo, porra, quem hoje em dia tem isso, sabe? Quem é um diretor que hoje em dia pode fazer um roteiro original como ele faz, sim. Sendo bancado 150 milhões, 200 milhões, assim. Só que eu acho que a gente até brincou disso no cinema, que ele faz o filme cabeça pra mãe, sabe? Que ele vai lá e ele faz aquele filme, porra, é filme cabeça, mas aí ele vai lá e dá aquela explicadinha, daqui a pouco ele explica de novo, daqui a pouco ele explica de novo. É o For Dummies, né? Ele faz vamos dizer, o Interstellar, que pra mim é o filme mais fraco dele, assim. O final mata esse filme. Pô, não, cara, depois quando eles voltam do planeta de água lá, que aí vai aparecer o Matt Damon, cara, o filme degringola e fica muito ruim ali. Ele quer fazer um 2001, só que ele não deixa as pessoas pensarem, sabe? Ele quer fazer uma coisa ali que é totalmente viajada e tal, mas ele tem que parar e falar assim, não, olha só, a teoria disso aqui é isso, isso, isso. Mano, aí ele bota lá o Michael Caine, todo filme dele tem o Michael Caine pro Michael Caine vir explicar o negócio. Isso mesmo. E ele faz isso no Batman também, só que o Batman a gente espera menos essa coisa de você ter que pensar. Ele faz isso, o Michael Caine toda hora tá conversando com o Bruce Wayne ali, ele tá explicando pro espectador a situação que tá acontecendo, por que ele tem que fazer aquilo, como que ele tem que agir. Só que o filme do Batman, por ser um filme de herói e tal, a gente fala assim, beleza, não tem problema. Aí ele faz um Interstellar da vida e você fala assim, porra, tá maluco? Que bosta isso. Eu gosto muito do Interstellar, mas o final dele me pega. Por exemplo, o filme A Chegada, do Villeneuve. Cara, é um maravilhoso, filme excelente. E o final dele, o pessoal até tinha esquecido, o pessoal me lembrou, que a menina não estava morta, ela passaram no futuro, né? Enfim. É um final muito mais elaborado. Que você fala, caraca, como é que o cara pensou nisso? Tipo, é muito mais maneiro de ver. Eu gosto muito do Villeneuve. Eu acho que o Villeneuve tava, num hype danado pra ver o Duna.
Pena que ano que vem a gente vai ver. Mas, cara, eu gosto muito dele, assim. O A Chegada e os Suspeitos. Cara, os Suspeitos que ele faz também ali, puta que pariu, é fantástico. E eu acho que é exatamente o que você... o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal e o Paul Dano. Ah, sim. Esse filme é excelente. Pô, esse filme é fantástico. E é isso, cara. Eu acho que A Chegada é um bom exemplo pra você comparar essa coisa de você pegar a ficção e você trazer pro cinema, sabe? Sim. Ele tem toda a teoria, tem aquela questão da linguagem, você falar sobre um entender o outro, sabe? Um conversar com o outro sem... Só que você, no final, você cria a catarse ali, né? Você vai criando, ele vai numa crescente, vai crescendo, que, tipo, ele te explicou o que ele tinha pra te explicar. O resto você tem que botar na tua cabeça e entende. Se você não entendeu, assiste o filme de novo. Sim, é isso. E é isso. Eu gosto muito de filme assim, cara. Eu prefiro assistir. Porque assim, eu não gosto que julguem a minha capacidade de pensar as paradas. Eu odeio. É porque eu acho que o grande questão do Nolan é que ele quer que você pense, mas ele quer que você pense como ele pensa. Você tem que entender o filme que ele fez e não abrir uma margem para você ter uma explicação da sua cabeça, entendeu? Fica claro pra gente que no final o Matthew McConaughey vai conseguir chegar naquele lugar que ele tentou chegar, que ele vai querer chegar no final do Interestelar, sabe? Tipo, ele não dá uma abertura pra gente pra falar assim, putz, será que ele vai conseguir chegar lá? Será que ele vai chegar lá e vai encontrar a pessoa lá com 100 anos de idade, ou ele vai estar com 200 anos de idade, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Ele já, tipo, não tem essa... eu entendi o que você quer dizer. Maneiro, é isso mesmo. Mais uma perguntinha no chat, que aproveitar o chat, que o chat tá curtindo o papo. O pessoal perguntou se você tem algum filme já escrito, alguma coisa, alguma ideia de filme já escrito. E se você for fazer um filme um dia, como seria essa história e tal. E se você tem um sonho de escrever pra cinema. Isso, e tal. Eu sempre achei que eu fosse ser, tipo, mais produção, mais direção e tal, mas de uns tempos pra cá eu já botei na minha cabeça que a minha parada é escrever mesmo, sabe? Então, eu tenho ideias, mas não tenho nada escrito ainda, mas as ideias eu já tenho, sempre que eu penso, eu boto no celular aqui pra não esquecer e tal. Então, eu tenho muita vontade de fazer um filme de guerra, não de guerra em si, porque, tipo, a gente, vamos dizer, quem tá começando, né, você precisa de grana, você não tem muita grana, às vezes, pra fazer. Mas, tipo, alguma coisa envolvendo guerra, porque eu me lembro muito quando eu estudei Segunda Guerra pra fazer vestibular, que eu tinha um professor que ele me falou muito sobre algumas curiosidades do Brasil, quando o Brasil participou e tal, então isso sempre ficou na minha cabeça, então é uma coisa que eu tenho muito pra fazer, uma coisa bem diálogo, uma pessoa, tipo, numa situação de suspense ali e tal, uma coisa mais ou menos assim, porque eu gosto muito de filme de suspense. Eu acho que roteiros bem escritos de suspense são os que eu acho hoje em dia mais... que ficam muito mais tempo na minha cabeça, sabe? Parasita, por exemplo. Parasita, por exemplo? Parasita pra mim é o melhor filme do ano passado disparado, assim. Também concordo, plenamente. O Parasita, o próprio Suspeitos que eu falei do Villeneuve e tal. Então é uma coisa meio assim, uma coisa meio guerra, suspense, uma coisa assim é o que eu tenho na cabeça pro primeiro, né? Mas cinema nacional ou fazendo aí no Canadá mesmo, fora? Cinema brasileiro aqui no Brasil, falando do Brasil na guerra ou uma parada mais geral? O meu primeiro pensamento foi fazer alguma coisa do Brasil na guerra. Maneiro. Sempre foi o que eu sempre quis fazer, porque eu acho que falta muito, sabe? As pessoas não conhecem isso. Mas, assim, é aquilo. Eu pretendo escrever de uma forma que dê para adaptar os personagens caso não dê certo para vender no Brasil, sabe? Sim. Que aí... Você acha que no Brasil... Fica mais... Agora vamos lá perguntar mais sobre profissão aí. Uhum. Sobre cinema mesmo, cinema nacional. Você acompanha bastante, né, o brasileiro? Cara, eu acompanho, mas acompanho menos do que eu gostaria de acompanhar. Tipo... Primeiro que desde que a gente veio pra cá, assim, é muito difícil você conseguir ver, né? Eu consegui comprar o Blu-ray do Bacurau aqui. Excelente filme. Que Bacurau, e a gente assistiu o Bacurau no Festival de Cinema aqui de Vancouver. Ele veio pra cá, então a gente conseguiu assistir, foi legal ver, né? Pô, tu vê o filme brasileiro legendado em inglês é diferentão, assim.
Mas, pô, eu gosto muito de cinema brasileiro, sabe? Eu sempre cito O Lobo Atrás da Porta, que é um filme com a Leandra Leal e com o Milian Cortaz, que é um filmaço e que pouquíssima gente viu. Eu lembro de uma entrevista da Leandra Leal, ela falando que, cara, a galera trabalhou, e sei lá, 10 mil pessoas assistiram o filme, sabe? Caraca. Enquanto isso, as outras salas de cinema estavam, sei lá, tava passando Marvel e Disney, só, assim. Então eu acho que vale... Não, pode falar, desculpa. Eu acho que vale muito, a gente tem que muito sempre falar do cinema brasileiro. Então quando foi o Bacurau, a gente falou sobre Bacurau. A gente fez cinema há pouco tempo sobre Tropa de Elite. Excelente. A gente fez Tropa de Elite 1 e 2. Então a gente cita outros filmes brasileiros ali. A gente fez um cinema sobre entendendo a luta racial, né? Na época que estava tendo aí a questão do George Floyd e tal, os protestos todos, teve aqui também. A gente fez e a gente cita o Cidade de Deus. Então eu acho que a gente tem sempre que estar citando o cinema nacional, porque, cara, é importante que as pessoas assistam, sabe? A gente tem aí o Que Horas Ela Volta, você tem Central do Brasil, você tem... Pô, o cinema nacional hoje em dia tem uma porrada de filme de terror, cara. Sim. E eu tenho aqui aquele MUBI, né, um streaming que tem, e eles estão trazendo um monte de filme brasileiro pra fora, né, pra cá. Então eu já vi uns 2 ou 3 que eu não assisti, né, eu vi que entrou lá, pô, cinema nacional de terror. Pô, é muito maneiro você saber que o Brasil tá produzindo esse tipo de filme. Sim. Mas assim, você citou aí que a gente não viu. Você acha que é muito por causa da qualidade dos filmes nacionais? Que assim, tem muito filme nacional ruim, vamos concordar também. Sim, tem. Filme nacional ruim. Mas também tem muito filme americano ruim pra caramba também, e o pessoal adora, ama. Pois é, exatamente. Eu sei que você gosta. Eu adoro Velozes e Furiosos, mas, porra, é foda, né? Então. Mas você acha que essa falta de interesse da galera do Brasil aqui, dos nossos brasileiros, é muito mais por um preconceito de achar, pô, esse filme ruim, não sei o quê, ou é porque o pessoal gosta mesmo de endeusar e, não, é de fora é melhor e tudo mais? Eu acho que tem os dois. Eu acho que culturalmente a gente tem muito preconceito com o cinema brasileiro. Eu acho que as pessoas... Eu já cansei de ouvir gente falando assim, cinema brasileiro é palavrão e putaria, sabe? As pessoas têm muito isso na cabeça. Ou então é filme de bandido. Entendeu, sabe? Então, tipo assim, cara, você falou, Velozes e Furiosos é filme de quê? Filme de bandido. Sim. É filme de bandido correndo de carro, né? Mas... hoje em dia nem tanto mais, né? Vamos... Hoje em dia tá... Cara, vão fazer... Então, o boato aí que eles vão fazer Viagem no Tempo. O pessoal mandou aqui no chat, aqui, enfim. Maravilhoso. Mas eu acho assim... eu também acho, até porque a maior máquina do tempo é um carro, né? Do cinema é um carro, que é o do De Volta pro Futuro. DeLorean, verdade. Mas eu acho que tem muito preconceito, assim, e você vê... O grande problema é que muitos dos filmes que fazem muito sucesso no Brasil, eles têm muita cara de novela. A própria iluminação, o jeito de filmar, os atores, tal, são pessoas que são conhecidas nas novelas. Então as pessoas falam assim, eu não vou ver isso, sabe? Eu não quero ver isso. E aí você tem filmes tipo Bacurau, que você tem uma linguagem diferente. O Bacurau, ele tem uma linguagem muito parecida com John Carpenter, que a gente até falou no Cinema, que saiu hoje. Hoje é dia de Cinema, inclusive. E a gente falou sobre o Enigma de Outro Mundo. Então ele tem, o Kleber Mendonça tem referência, né, do John Carpenter. Então você tem o tipo de corte, o tipo de atuação, o tipo de estranheza ali. E aí você tem já a galera que, pô, beleza, eu quero assistir isso. E tem a galera que tá acostumada a ver televisão, que a força no Brasil é a televisão, né? Ela fala assim, não vou ver isso, porque isso é muito diferente do que eu tô acostumado, então não quero ver. Então o cara vai ver Se Eu Fosse Você, o cara vai ver Minha Mãe é uma Peça, o cara vai ver esse tipo de filme que parece mais com o que ele assiste na televisão, entendeu? Não que não tenha mérito, né? Acho que nem isso o ponto que a gente tá falando. Mas é porque é um negócio que não é popular. Eu acho que isso que você falou é uma verdade, assim. Se você pegar, sei lá, um monte de filme que estreia todo ano. Cara, a quantidade de filme bosta que estreia americano todo ano, sabe? Tipo, você pega aí na Netflix, você tem, sei lá, uma porrada de comédia romântica que... Cara, o Power, ele é legalzinho, sabe? Ele é legalzinho, assim. Ele tá na média, ele passa... Ele tá
Na média, eu achei ele muito ruim, mas vamos lá, fala aí. Não, a gente falou no cinema sobre os 3 filmes, vamos dizer, lançamentos grandes assim da Netflix. Que foi o Extraction lá, o Resgate, Sim. o Power e o Old Guard. Sim. Se você pegar esses 3, um completa o outro, que você podia ter feito um filme bom e você fez 3 médio, entendeu? Então, tipo, por que o cinema brasileiro também não pode fazer isso, sabe? Por que o cinema brasileiro também não pode errar e você fala assim, tá bom, esse filme aqui é só na média, entendeu? A gente fala de série, pô, o Brasil tá fez aí o Sob Pressão dos médicos, porra, que todo mundo fala bem pra caralho, uma série indicada a M e tal, não sei o quê, por que não tem uma audiência tão grande quanto uma série bosta qualquer que passe no CW, entendeu? Sim. Não só essa, tem aquela da escola, me fugiu o nome agora. Última Chamada, eu acho. Também fugiu o nome também, que é muito boa da Globo. Sim. É muito boa também, é bem legal de assistir. Tem um estilo meio. Tem um pouco de novela ali, mas Segunda Chamada. Valeu, chat, obrigado. Tem um estilo de novela ali. É bem maneiro. E uma coisa. Exatamente. Pode falar. Não, eu acho que a Globo tem. Até teve um negócio engraçado, entre aspas, né? De uma novela que tava passando na novela das 8, que eles estavam fazendo com linguagem de cinema e a audiência tava caindo. Porque as pessoas não queriam ver daquele estilo. Sim, Aí é a você vê, última aí, tipo. parece. Amor de Mãe, nossa assim. Isso. E como é que é pro canadense, enfim, pra eles consumirem o nosso cinema? Tem esse acesso? Eles têm interesse? Pessoas que você conhece aí? Você já indicou algum filme, o pessoal curtiu, assistiu e tal? Cara, Cidade de Deus é o filme que, se a gente falar, muita gente conhece. Muita gente já viu. Mais que Acho Tropa? que é o mais que Tropa. Caraca. Bem mais. Cidade de Deus é o filme que, se você fala, a pessoa pode não ter assistido, mas ela já ouviu falar, sabe? E é legal você ver nesses festivais de cinema que eles vão fazendo. Até tem umas salas menores aqui que passam filmes mais de circuito assim, tanto brasileiro quanto, sei lá, coreano e tal. Muita gente vai assistir. É claro que não tem comparação com o mainstream, né? Com os blockbusters e tal, mas, tipo, sessão do Bacurau, que a gente foi assistir, tava cheia. Sessão do Parasita, cara, quando eu fui assistir Parasita não tinha nem hype ainda. Eu vi nesse festival também. Cara, tava lotado. Eu cheguei atrasado, eu sentei lá atrás, mano, porque não era lugar marcado, eu sentei na última fileira. A sorte que era corredor, assim, e tal. E foi tranquilo de ver, mas, tipo, lotado. Então a galera curte, porque aqui, o que acontece também é que aqui no Canadá tem muito imigrante, né? Sim. Então, tipo, pô, eu conheço as salas que eu estudava, tipo, tinha um canadense, de 20 pessoas tinha um canadense. O resto era brasileiro, chinês, japonês, indiano, pessoal do Irã, do Iraque e tal, assim, pessoal que vem refugiado. Então tem muito disso. Então, quando você tem essa oportunidade de assistir esse tipo de filme, cara, a galera vai em peso. E você recebeu a indicação desse pessoal de Sim. origens, a gente pode falar assim, de países que a gente não tem muito contato com cinema, tipo o Irã, por exemplo, que você citou? Sim. Principalmente da Coreia. O pessoal da Coreia, eles estão muito ligados no que está sendo produzido lá. Então eu trabalhava com uma menina que ela era coreana, e aí ela falava pra mim de umas. É tipo série, mas é como se fosse novela, sabe? E aí eu fui assistir, eu fui procurar ver, tem na Netflix aqui. Os Então, quando você doramas? fala assim. Aí quando você. Pô, quando eu fui falar sobre o Parasita, a menina ficou toda feliz, sabe? Que a gente conhecia, tava vendo o cinema deles e tal. Então, é interessante esse movimento de cultura na Coreia e como as pessoas têm, sabe, a pessoa abraça mesmo isso, sabe? Eles têm um amor por isso, assim, que eles sempre falam muito empolgados de qualquer produção, seja de cinema, de TV, de música. Tanto que eu falava assim, pô, de música eu só conheço o BTS. Ela fala, não, tem muito mais outras coisas. Aí ela tem esse, eu não me lembro o nome de nada, porque depois eu não fui ouvir, mas tipo, ela falou, não, tem esse aqui é muito melhor e tal. Eu falei, pô, maneiro. Mas é legal essa A troca, né? orgulho, assim, né? Não, a troca também, né? Tipo, você tá pegando uma parada. Você tá indicando pra um coreano que talvez nunca tenha acesso a um filme, por exemplo. Vamos lá, um filme nacional que eu gosto. Que é o Estômago. Já assistiu Estômago? Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu tenho meu Muito podcast, tem bom. um episódio sobre o estômago.
E é muito bom. É um filme excelente que a galera no Brasil não assistiu, imagine fora. Pois é. Não, e assim, você vê que logo depois do Estômago, aí como a galera estourou, né? O João Miguel foi fazer novela, a menina lá, que eu não me lembro o nome dela agora, ela foi fazer novela também. Isso, ela foi fazer novela também, mas o Estômago em si, que é o filme que lança toda essa galera, ninguém foi ver. Ninguém viu. O Babu Santana tá no filme. Babu, é. Como é que é o nome do diretor? Mário França? Eu não vou lembrar agora. Mas ele fez também aquele... Puta, que vergonha no filme. Enfim, eu vou lembrar, que eu vou pesquisar aqui. Sabe um filme brasileiro que eu gosto muito, que é blockbuster, entre aspas? É o Dois Filhos de Francisco. Sim. Acho que Fala aí, pode falar. Ele é popularzão, né? Ele tem a cara popular, ele teve grana para ser bem produzido, e ele é bem feito, sabe? E ele é um filme legal de você assistir. A gente assiste aí tanto filme estrangeiro, né, sobre cinebiografias de cantores, de pessoal que chega lá, e porra, o Dois Filhos de Francisco faz tão bem quanto, cara. Tão bem quanto ali, tem umas cenas ali, cenas que eles estão, tipo, entre a família e tal, que é mais introspectivo, assim, é muito bem feito, parada. É a atuação, o pessoal também entregou bem, né? Não é só o roteiro, exato. Os atores entregaram bem. O nome as crianças são boas. Sim, muito boas. O nome do diretor que eu tava é o Marco Jorge, pois ele fez o Mundo Cão, que também é muito bom. Também é muito bom, também com o Babu, né? Também com o Babu e com Lázaro Ramos, isso, Lázaro Ramos. Isso. Você até citou aí as séries da Netflix, tudo mais. Tem a série nacional da Netflix, que é 3%, que inclusive tem o personagem vilão é o cara do estômago, me fugiu o nome dele agora. Você chegou a assistir? Você chegou a acompanhar? Você não foi muito série, né? Mas... Eu não vi. É uma série que eu já vi gente falando aqui sobre ela, sabe? Mas eu não assisti. Mas eu sei que ela tem um valor de produção muito grande, assim, né? Netflix investiu uma grana muito... Eu quero assistir, de novo, tá na minha lista pra ver, mas é aquele negócio. Série sempre vai ficando pra depois. Eu prefiro botar o filme ali do que ver a série, sabe? Uma pergunta. Agora, mais geralzona, assim. Streaming é cinema? Pô. É? Claro que é. Eu assisti... É porque eu não assisti... Eu tive o prazer de poder ver no cinema o História de um Casamento ano passado e o Irlandês, né? Mas, pô, vou te falar, cara, quando eu vi em casa, mesma sensação de ter visto... Assim, não é a mesma sensação de estar na sala de cinema, mas de você poder aproveitar aquela obra em casa, beleza. Eu acho que o desafio de casa é você se desprender do externo, né? O problema do streaming é esse, você fala assim, pera aí, exato. Mano, meu celular eu boto no modo noturno, que é pra ele não acender, igual no cinema, porque se ele acender, você vai desviar, sabe? Você vai prestar atenção em outra coisa. É você dar pausa, aquela coisa que a polêmica que teve na internet, né, de você não poder dar pausa no irlandês pra ir ao banheiro, é uma idiotice, mas não porque, tem como. Porra, cara, tem filme no cinema que eu quero muito ver, e eu tenho que dar uma corrida no banheiro às vezes, eu vou literalmente correndo mesmo, porque para não perder a parada. Cara, em casa, não é o banheiro que vai te atrapalhar da experiência, é até melhor que você não vai perder o que você, no cinema, perde pelo menos uns 2-3 minutos ali se você sair correndo. Mas, cara, a gente tem visto a Netflix numa vertente, numa coisa de fazer esses filmes mais pro final do ano, que são filmes de qualidade excelente. Então, hoje em dia, a gente não tem mais como dizer assim, o filme do streaming é filme pra TV. Não é. É cinema que você vai ter acesso na sua casa direto. Tipo, Roma. Pois é, Roma... Roma é excelente. Então, Roma eu vi em casa. Roma é e Roma lindo. foi o que eu vi em casa direto. É maravilhoso. E, cara, eu fiz assim, fechei minha cortina aqui, porque tem aqui faz uma luz do cacete na televisão. Fechei, botei o celular no noturno, cara, vi direto o filme, eu e minha mulher, a gente viu direto aqui. Porra, bonitão, de boa, com o meu copinho ali do lado, igual no cinema, no conforto de casa, e a experiência, cara, foi tão boa
Às vezes é melhor em casa do que no cinema. No cinema ia ter o cara falando, ia ter o outro mexendo no celular, que você acaba desligando, ficando puto e perde a experiência que você tá tendo. Sai um pouquinho da experiência, sim. Pois é. Mas outra pergunta aqui também sobre streamings. Você acha que a quantidade de filmes e produções que eles estão fazendo, que a Netflix, por exemplo, ela lança 5 filmes por mês, chutando um número alto aqui. E às vezes a quantidade é muito superior à qualidade. Então, de 10 filmes que eles. De 20 filmes no ano que eles lançam, você salva 1, 2 ali naquela faixa. Isso tá inflando de produções? Ou é produtivo isso e quanto mais coisa melhor e tal? Eu acho que é produtivo. Eu acho que, assim, aqui, Vancouver é conhecido como a Hollywood do Norte, né? A gente aqui tá andando, às vezes, na rua e você vê o pessoal filmando. Então a quantidade de produção agora, inclusive, porque nos Estados Unidos está fechado, né? É muito grande. Então tá movimentando muita grana na cidade. E você ter tantos lançamentos assim, cara, é a mesma coisa do cinema. Não é toda semana que estreia um Parasita, sabe? Não é toda semana que estreia um Vingadores Ultimato, pra gente falar também de blockbuster, assim. Então eu acho que, de novo, o grande problema pra mim da Netflix, do volume, é você não ter tempo de assistir tudo. Sabe, você tem Netflix, Amazon, aqui, vamos dizer, aqui tem um outro que chama Crave, que é onde tem as coisas da HBO e do HBO Max agora. Cara, você não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Sabe, eu tô com aquele filme O Diabo de Cada Dia, até agora eu não consegui assistir. Cara, porque é legal, hein? Eu gostei. Porque vai entrando uma coisa na frente da outra, tipo assim, agora entrou o Borat 2. Sim. Pô, eu quero ver. Aí ontem eu fui reassistir o 1. Porra, aí entendeu? Aí, tipo, você vai botando uma coisa na frente da outra. Eu acho que o grande problema é isso. É você, tipo, ter muita coisa e você inflar a sua watchlist, sabe? A sua lista pra você ver. Mas eu acho que, como produção, eu acho que é super de boa, porque, de novo, no cinema a gente tem 5, 6 estreias por semana e nem todas eram boas também. Caramba. A última pergunta pra gente encerrar aqui. Vamos lá, já que você é um amante do cinema aí, conhecedor, escritor de críticas que eu li, algumas. Opa, boa. Eu não lembro o nome do site agora, me fugiu. É Vórtice, putz, como é que é? Que eu entrei? Caraca, eu entrei no Medium. site. Isso! Medium, Entrei no site, isso aí. Tá no seu perfil lá, então tem um outro site que encaminha. Faz um top 5 aí, melhores filmes da década. Da década? Da década. Ou não, da vida. A vida, da vida. Fica mais fácil. Da vida é mais fácil. Da vida é mais fácil. Cara, vamos lá. Eu boto Jurassic Park. Opa. Psicose. Opa. Puta merda. Eu tenho que olhar pra minha coleção, assim. Cara, última. Eu boto. Puta merda, peraí, cara. Indiana Jones. Indiana Jones, porque eu não consigo ver, inclusive, Indiana Jones, pra mim, é um filme só. Os 3, a gente conta os 3, né? Não 4, não. Eu ia perguntar, os 3 a gente conta um só. 4. Não, cara, o meu favorito é o terceiro. E. Eu vou ser mais fácil, assim, o Poderoso Chefão. E Star Wars, porque, vamos dizer, se eu pegar todos esses que eu falei, são os filmes que me fizeram gostar muito de cinema. Sim. Então, pra mim, vai ficar sempre o meu. Por mais que eu fale assim, não, pô, tem um filme tal que é melhor do que esse aqui. Não, mas esses são os que eu vou carregar sempre comigo, porque é o que me fez gostar de cinema e é o que eu gostaria de ter feito ou fazer um dia, sabe? Que maneiro. Shia LaBeouf colocando um chapéuzinho ou não? Não, por favor, não. Não. É legal o final daquilo lá. Legal. E vai ter os 5, né? Vai ter os 5, né? Com o Harrison Ford, não vai ter? Com o Harrison Ford. E acho que é o James Mangold, né? Que fez o Wolverine, o Logan. Sim, Logan. Ele é que deve dirigir, então. Nossa. Será que vai ser a pegada de Logan? Que é um dos filmes de herói que eu mais gosto. Pô, seria legal. Porque Logan é um filme bem bacana. Bem pegando.
Alexandre, vamos lá agora. Eu vou pedir pra você deixar as redes sociais do Cinemô, as suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar. E qualquer coisa que você quiser falar, o espaço é seu. Cara, então, Cinemô, todas as nossas redes, Twitter, Instagram. Agora vamos colocar também no YouTube e na Twitch. Também a gente vai ter lá o programa passando lá. Todos eles são Cinemô Podcast, @Cinemô Podcast no Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. As minhas redes sociais, o meu Twitter é @ACMAlmeida2, porque o 1 foi hackeado e eu perdi. E no Instagram é só ACM Almeida, quem quiser pode seguir lá. E, pô, chamar todo mundo para assistir, para ouvir, né, o Cinemô, que tem sido um projeto muito legal de fazer, sabe? A gente tem visto filmes que a gente não teria visto antes, algum filme que a gente não revê há muito tempo, e tem sido muito legal ter o feedback da galera que sempre manda mensagem, sempre conversa com a gente lá. E é isso, ouçam-nos, que é um projeto que a gente gosta muito de fazer. É isso aí. Eu vou te convidar já para fazer um Rapidinha, que é um quadro que eu tenho no meu podcast. Opa! Vamos marcar aí uma collabzinha legal. Claro. E só dar aqui as redes sociais da rede, que é do Podcasters Unidos, que a gente tem essa rede maravilhosa que agrega todo mundo. Agora, na sequência, vai ter uma live de séries que ninguém viu, só você, né? Então quem vai indicar vai ser tipo séries... Eu não sei o que o pessoal vai falar dessas séries. Enfim, eu não faço ideia de qual série que o pessoal vai falar. E se vocês quiserem me seguir também, me acompanhar no meu podcast, que é o 7 Letras Podcast, então é só procurar por 7 Letras em qualquer lugar. E nas redes sociais, o pessoal tá mandando no chat aqui, nas redes sociais, @7 Letras Podcast. O Guilherme tá te convidando também para fazer o Clássicos do Cinema. Guilherme, você chama ele no Instagram e conversa. Fechou? Pode chamar. Alexandre, muito obrigado. Fechou. Até a próxima. Valeu, mano. Espero que tenha gostado. E claro, foi ótimo. Valeu. Valeu.